Germán Ezequiel Cano Recalde. Olha, gastei todo o meu espanhol aqui nisso agora. Germán Cano, nascido no dia 2 de janeiro de 1988, é o novo atacante do Fluminense. O atacante vai chegar ao Fluminense, né? Chegou ao Fluminense com 34 anos e após encerrar o seu contrato com o Vasco da Gama, ele mesmo, o rival aqui do Rio de Janeiro, assinando com o Fluminense por 2 anos. Tudo que você precisa saber sobre Germán Cano você vai encontrar nesse vídeo, que nenhum raio-x é tão gigantesco e com tanta pesquisa igual o raio-x. E eu falo isso daqui, Gabriel, você tá... Não, cara, é porque dá muito trabalho mesmo. Eu tô desde 8 e pouca da noite fazendo raio-x, são 00:31 a hora que eu tô gravando. Então dá essa moral aí, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e compartilha esse raio-x durante todos os seus grupos de WhatsApp. E faz o seguinte também, me conheça, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Vamos embora porque tem opinião aqui de quem viu o Germán Cano de perto na sua carreira e especialmente na sua última passagem pelo Vasco, que é o clube mais recente e o que mais importa pra gente no caso de quem é o Germán Cano que chega no Fluminense. E diferente do que a gente normalmente faz, a gente já vai começar aqui com uma participação. Isso porque a carreira de Germán Cano, ele tem 34 anos, ele rodou muito tempo, etc. Eu vou falar aqui bastante, vou descrever, vou mostrar vídeos, fotos sobre a carreira dele, mas eu queria antes começar como se fosse um resumo sobre a carreira do Germán Cano, e eu vou pedir ao Josa Novales para poder fazer esse resumo sobre Germán Cano. Ele faz aí de todo esse período do jogador, fala sobre o jogador e depois fala também sobre a carreira dele, e depois a gente vem passando tudo a limpo. Vamos ouvir o Josa. O Germán Cano é de fato um jogador muito diferenciado dentro da área, sobretudo porque dentre outras coisas, ele estudou bastante o posicionamento do Romário. Sobretudo o posicionamento do Romário dentro da área e também dentro da pequena área. É aquele tipo de jogador que estuda muito o posicionamento dos seus zagueiros, fica estudando ali a forma como se comportam os zagueiros das equipes adversárias e fica sempre na sobra, esperando, sempre, naquele lugarzinho em que a bola sobra para que ele consiga fazer gols. O Germán Cano tem o início da sua carreira no Lanús, lá na Argentina, depois passa pelo Chacarita Juniors e não vai tão bem. Ele não consegue jogar muito bem nessas equipes, também passa pelo Nacional, Queridão, ali do Paraguai, também não vai muito bem. Mas o que a gente percebe é que ele vai aperfeiçoando essa forma de jogar, quando ele começa, por exemplo, a fazer esses estudos sobre os grandes centroavantes do futebol mundial, inclusive e principalmente o Romário. Só que quando ele chega no Independiente Medellín, ele começa a ter a companhia de alguns jogadores interessantes, principalmente de um deles, que é o Andrés Ricaurte. O Ricaurte começa a entregar muito jogo, muita bola ali para o Germán Cano, e na temporada de 2018, assim como na de 2019, nessas duas temporadas, o Germán Cano chegou a ser um dos grandes goleadores do futebol mundial. Por muito pouco, inclusive não foi transferido para a Europa naquela ocasião. Marca muito gol, marcou muitos gols naquela ocasião, tanto em 2018 como também em 2019. Isso por quê? Porque o Ricaurte entregava muito a bola com muita facilidade para ele. O Germán Cano é um jogador que, quando está fora da área, ele ataca muito bem os espaços, ele aparece muito facilmente nas costas da zagueirada ali. Então o que acontece? Para ele é muito importante que tenha um portador da bola, que tenha esse entendimento, que possua esse entendimento sobre o seu posicionamento, sobre essa capacidade que ele tem de atacar os espaços e coloca uma bola em ótima condição para que ele consiga fazer gol. Então quando ele teve isso na sua carreira, ele conseguiu ser muito efetivo. No Vasco da Gama, quando em alguns momentos ele conseguiu ter também essa companhia, a coisa funcionou. Quando não teve, não funcionou tão bem assim, embora os números dele também são ótimos no Vasco da Gama. Contudo, não dá para comparar, por exemplo, com o que foram os números no DIN. E isso acontecia porque tinha gente construindo muito jogo, entregando a bola para que ele guardasse. Se ele tiver isso no Fluminense, certamente ele vai conseguir fazer muito sucesso. Mas se o Flusão falhar neste ponto, provavelmente o Cano talvez não consiga entregar tantos gols assim como a torcida do Flusão está esperando. Valeu, Josa, pelas falas, enfim. E aí é onde a gente começa falando sobre Germán Cano. Bem, mas vamos fazer a recapitulada histórica, e você já viu muita informação, algumas coisas vão parecer repetidas, mas ele foi revelado pelo Lanús em 2008, até fazendo 2 gols, assim, de características bem diferentes, até se a gente for parar pra poder ver em relação a Germán Cano. Por exemplo, esse gol aí é um dos que ele faz, em que ele domina e chuta de fora da área. Você vai falar,
Cano bicando de fora da área, chutando forte e tal. Pois é. Logo depois, um outro gol que ele vai fazer também, ainda jogando no Lanús. Esse é o primeiro gol dele como profissional, né? Chutando de fora da área, vocês estão vendo. E o outro a gente trata mais de posicionamento, ó. Chegando na área, chutando de perna direita, esse aí já contra o San Lorenzo. Ou seja, mostra bem a questão das duas formas que Cano mais faz gols. Chutando de fora da área, tem um chute muito potente e essa precisão ali dentro da área. Só que ele vai aperfeiçoando, principalmente essa segunda característica, como o Josa falou. Olha a arrancada que ele dá aí, por sinal depois eu vou falar sobre questão física também. Olha a arrancada aí, mas isso aí, obviamente, ele lá em 2008, ainda com 20 anos, obviamente que ele teria uma facilidade pra isso. Ele acaba indo pro Chacarita Júnior, emprestado pelo Lanús, e lá ele faz outro golaço chutando de fora da área, por sinal, né? Que esse gol aí que ele bate de primeira foi o único gol dele jogando pelo Chacaritas em 2009. Volta pro Lanús, joga só um jogo pelo Lanús e até negociava já com o Cerro Porteño, mas acabou indo para o Colón, onde jogou apenas 5 jogos e aí sim chegou na Colômbia. E aí, meu amigo, inicia-se uma era Germancano, né? Aí a gente fala de Colômbia de verdade. Em 2011, Germancano chega na Colômbia para jogar no Deportivo Pereira. Exatamente, ainda é um time menor ainda. E ele chegou... eu achei um texto depois falando sobre a carreira de Germancano lá na Colômbia e eu vou ler um trechinho para descrever essa chegada dele no Deportivo Pereira. Abre aspas. Ele estreou na Colômbia no domingo, 28 de agosto de 2011, no estádio Techo, em Bogotá, o estádio de Techo, né, em Bogotá, com o Deportivo Pereira. A gente até meio que correu o risco de jogar nesse estádio e tal, enfim. Que venceu por 2-0. Cano mal desceu do avião, aos 2 minutos do segundo tempo, marcou o seu primeiro gol com a camisa o seu primeiro gol aqui na Colômbia. No gol defendido por Carlos Bejarano, aí, enfim, começa aqueles nomes que a gente não conhece, então goleiro do La Equidad. O outro gol do Deportivo Pereira foi de Viáfara. E tá aí os gols de Cano nessa partida, na estreia dele contra o La Equidad, na estreia dele pelo Deportivo Pereira. Mal tinha descido do avião, já tava fazendo gol, chutando de fora da área e depois dando essa assistência aí, ó. É ele que acabou de dominar a bola, segurou, a qualidade do vídeo é horrorosa mesmo, mas é de 2011 na Colômbia, né? Rolou a bola pra Viáfara poder fazer o gol ali na frente. Cano chegou dando assistência e até fez uma boa parte ali com o Deportivo Pereira. Se destacando até um pouquinho, mesmo com o time sendo rebaixado. Você vai ver que a história de Cano se confunde com a história do Vasco também. Mesmo com o time, o Deportivo Pereira sendo rebaixado, ele acabou tendo algum destaque. Em janeiro de 2012 foi para o Nacional do Paraguai. E aí, pelo Nacional do Paraguai, quando chegou o Nacional, ó, tá aí na foto, Germancano, orgulhoso de vestir a tricolor de Érico. Sem fazer muito barulho, nem entrar em novelas intermináveis, a direção do Nacional assegurou o reforço, mais um reforço para o Apertura. Ele chegava não como um grande destaque, ou como uma grande jogador, não, como um jogador que tinha ido bem na Colômbia. Ele chegou falando o seguinte: a Colômbia fez muito bem para mim, fui um dos artilheiros da Copa Postobon, né, como se fosse a Copa da Colômbia, e agora surgiu essa possibilidade, o que pra mim é um orgulho, que me fez até abrir mão de dinheiro, porque alguns clubes da Colômbia me queriam e pagariam mais. Me decidi e dei a prioridade para o treinador que me queria. Falando sobre o Nacional, foi jogar no Paraguai. Pelo Nacional, Cano, com 24 anos, teve um ano fraco, até fez 2 gols. Os 2 gols da vitória no jogo contra o Deportivo Táchira, o jogo pela Libertadores, enfim. Vou até botar aí na tela esses gols, né? Olha só, hein? Gol batendo pênalti, o primeiro. Gol da virada contra o Deportivo Táchira pela Libertadores. Não adiantou nada porque Nacional e Deportivo Táchira foram eliminados no final das contas. Mas ele fez esses 2 gols, ó. Esse de cabeça, num rebote, e o outro cobrando pênalti. Só que foi só isso. Em 6 meses ele fez só 4 gols pelo Nacional. E, obviamente,
não ficou na equipe paraguaia. Em julho ele volta para a Colômbia, agora subindo de nível, indo jogar no Deportivo Independiente Medellín, que é este da foto, e que é, meu amigo, Germancano está para o Deportivo Independiente Medellín acima do que Fred está para Fluminense. Para vocês começarem entendendo a jornada que a gente vai fazer agora com o Germancano na Colômbia. Vocês terem noção, ele chega na segunda parte de 2012, o Medellín tinha ficado em 16º de 18 times no Apertura. Cano chegou, foi artilheiro do torneio Finalización, com gols importantes, fazendo 9 gols, né, para ser artilheiro, e fazendo 9 gols e gols importantes. No quadrangular semifinal, Cano fez o gol da vitória contra o Nacional de Medellín. Você tá vendo aí na tela, ó, o gol, ele faz isso, não era um quadrangular, né? Esse é o jogo, o primeiro jogo em casa. Na casa do Deportivo Independiente Medellín, com o mando deles, né? E no outro jogo, já com o mando do Atlético Nacional, que é o grande rival do Deportivo Independiente Medellín, tá? O grande rival do Dinho é o Nacional. Ele fez o gol de empate. No primeiro ele fez o gol da vitória, e nesse daí ele fez o gol de empate aos 40 do segundo tempo, num clássico. Gol decisivo para colocar o Independiente Medellín na final do campeonato, do Finalización, né, do segundo torneio, do segundo campeonato colombiano do ano. Ele fez e botou o gol na final. Só que ele acabou ficando fora da final, que o Independiente Medellín seria vice pro Milionários, inclusive. Só que ele não jogou por causa disso daqui, ó. Ele sofreu uma lesão, um rompimento parcial dos ligamentos do joelho direito. Essa foto aqui a gente vai ver um pouco mais à frente. Não é desse dia, tá? Essa foto aqui não é desse dia, do dia que ele rompeu. É uma foto que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Mas que... guarda essa informação, ok? Guarda essa informação. Bem, a gente segue falando de Germancano. Ele sofre esse rompimento parcial, fica ali de fora ali de algum tempo. E no ano de 2013, vendo os números dele, 2013 a gente pode passar rápido. Basicamente, eu compararia a Gilberto no Bahia. É a comparação que eu fiz, que fez gols, não chegou a ser artilheiro, e o time não teve destaque no colombiano. 2014 aí é o ano espetacular de Germancano. Só porque você não viu ainda mais pra frente. Cano fez 27 gols na temporada. Foi vice-artilheiro do Apertura e artilheiro do Finalización, dos dois campeonatos. Carregou um time que jogava pra ele. Só que ele não decepcionava. Ele chegou a abrir o placar na final contra o Santa Fé. Só que aí eles tomaram a virada e foram vice-campeões de novo. Tá aí, ó. No jogo contra o Santa Fé, ele recebe e faz de esquerda. Isso mesmo, a tela não tá invertida, não. Ele dominou cara a cara, recebeu e bateu de esquerda. Gol de Germancano na final contra o Santa Fé. Ele abre o placar. Só que, ó, tá aí, ó. Não estava impedido. Passe espetacular. E gole de Germancano. E vamos para 2015. Em 2015, atual artilheiro e um dos melhores jogadores da Colômbia, Cano trocou para 2015 o Independiente Medellín pelo Pachuca, que botou muita grana na mesa e levou o jogador ídolo de Medellín para lá. No México, ele intercalou alguns jogos como titular, alguns como reserva, e era reserva, inclusive, de um jogador que alguns aqui do Brasil até vão lembrar dele, o Ariel Nauepan. Jogou aqui pelo Coritiba, tá aí a foto dele, fez um golaço de bicicleta uma vez no Brasileirão, nunca mais esqueci dele. Bem, o Ariel era o titular do Pachuca e acabava complicando a vida um pouco de Germancano, dificultava ele de ter muita sequência. Ele foi titular num jogo muito interessante e que, sem dúvida, marcou história, que foi o jogo contra o Querétaro na semifinal, né? Vale dizer que ele jogou essa partida e que, se Querétaro não te diz nada, você vai lembrar agora. Ronaldinho Gaúcho estava no Querétaro em 2015, antes de vir para o Rio de Janeiro, e neste jogo atuou contra o Pachuca de Germancano na semifinal, foi substituído e foi embora antes de terminar o jogo, enfim, já estava perto de sair do Querétaro, uma confusão do cacete, e no meio dessa confusão do cacete,
Bem, quem aparece? Ele mesmo, Germancano. Olha o homem aí, ó. Fez o gol, o primeiro gol no jogo de ida, que o Pachuca venceu por 2-0. Ele marca o gol. Nesse mesmo ano, ele também faz um gol nas quartas de final da Conca Champions, né, da Liga dos Campeões da CONCACAF, batendo pênalti, um pênalti decisivo. Só que no final das contas o Montreal Impact consegue fazer um gol no último minuto e o Pachuca é eliminado. Mas ó, batendo pênalti de novo, né? É só pra mostrar que tipo, o cara não é um merda no total nos pênaltis. Mas bem, como eu falei, ele fez, o Pachuca ganhou de 2-0 do Querétaro e foi pra mais uma final? Não. O Pachuca perdeu por 2-0 a volta, foi eliminado e Germancano, que já tinha sofrido rompimento parcial dos ligamentos do joelho, Germancano agora sofreu uma lesão grave na sua rodilha, né? Como é que se fala? No seu joelho direito. Rompe o ligamento cruzado, é aquela foto que eu coloquei naquela hora. É desse jogo entre Pachuca e Querétaro. Ele rompe o ligamento cruzado do joelho direito. Mais uma lesão nesse joelho, uma lesão seríssima, de 6, 8 meses de ficando fora. E estava fora do resto do ano de 2015 do Pachuca. Complicou a vida de Germancano, segunda lesão no joelho direito, né? Bem, ele só volta a jogar em 2016. Foi emprestado ao León, do México também, pelo Pachuca, e voltou de lesão. Assim, ele volta fazendo isso daí, ó. Olha só, olha o que ele faz na volta dele pelo Pachuca. Aliás, pelo León, né? Cano volta e faz 2-0 logo no seu primeiro jogo pelo León. Um desse gol aí de esquerda, né, chegando dentro da área, característica dele, e outro é isso daí, ó. O cara meteu uma bike bolada. Enfim, só que ele fez isso daí contra o Santos Laguna e não fez muito além disso daí também não, né? Apesar desse início bom, o Cano teve dificuldade para ser titular. Mauro Bozelli, aquele mesmo que jogou no Corinthians aqui e tal, e no Cerro Porteño, era titular, e ele mesmo fazendo alguns gols, não era titular do time. Acabou fazendo 2 gols no León no ano seguinte, em 2017, e o León decidiu não comprá-lo, né? Já tinha renovado o empréstimo com o Pachuca. Em 39 jogos, fez 13 gols, uma média de um gol a cada 3 jogos. Em sua volta ao Pachuca também não teve muito espaço no time lá que tinha o Keisuke Honda, né? Ele foi reserva boa parte do tempo, inclusive no Mundial de Clubes o Pachuca tinha ganhado, antes de Cano voltar, tinha ganhado Liga da Conca Champions, né? Que no ano anterior, antes dele sair, tinha sido eliminado pelo Montreal Impact. Quando ele voltou, já tinha sido campeão. E aí, foi pro Mundial de Clubes, lá pegou o Grêmio, levou até a prorrogação, e o único jogo que Cano jogou nesse Mundial inteiro foram justamente os 15 minutos finais da prorrogação, quando o Grêmio já ganhava por 1-0 do Pachuca. Ele tentou entrar para poder fazer algum gol, acabou não participando de nada. E, ao final de 2017, bem, foi publicado algo na Colômbia, falando: a cada 6 meses se fala numa volta de Cano para Medellín. Isso estava numa matéria de 2017, do final de 2017. E em 2018, aconteceu isso aí, ó. Solo me queda decirles lo mejor de los éxitos, y esto no es un adiós, sino un hasta luego. Germancano estava de volta a Medellín. Manifestarle sua admiração e apoio. Olha o tamanho do cara voltando pra Medellín. Olha o tamanho dele. E assim, essa torcida toda que tava aí, meu amigo, se decepcionou com essa volta, não. Eles não se decepcionaram. Sabe por quê? Porque Germancano simplesmente, esse Germancano aí, na sua primeira temporada de volta ao Independiente Medellín, ele fez o seguinte: 33 gols em 49 jogos. Aí você fala: Gabriel, nossa, isso é uma média, realmente é uma média interessante, né? Ok. E tal. Não, meu amigo, você não entendeu. Ele fez 25 gols, 20 gols em 25 jogos pelo Campeonato Colombiano. É um negócio absurdo, assim. E você vai ver isso aí agora também em relação aos vídeos. E eu não tô falando de fazer gol em, Campeonato Carioca. Não, tô falando disso aqui, ó. É fazer gol na final do campeonato. Ele fez 20 gols em 25 jogos, um deles esse aí, ó. Final contra o Júnior de Barranquilla foi 4-1 pro Júnior de Barranquilla o primeiro jogo? Foi. Mas o gol do 4-1, o 1 foi de Cano. Na volta foi 3-1 pro Medellín,
Foi. E Cano fez o quê? Gol de novo. Tá bom, foram vices. Mais uma vez. Foi vice, 4-1 na ida, 3-1 na volta. Não conseguiram, né? Venceram por 3-1 a volta. Não conseguiram fazer a remontada. Mas o cara meteu, foi vice de novo, ok, mas meteu 2 gols na final, gol decisivo. Ah, tá bom, beleza, 1 ano só, Gabriel. Ele voltou, abraçado pela torcida, então vamos pra 2019? Vamos pra 2019 então, pô, beleza, você quer? 2019, Cano no Independente Medellín de novo. Ah, agora não tem como você superar também o cara, né? O cara foi bizarro em 2018, né? Aí ele faz 47 jogos e mete 41 gols. 41 gols! Eu vou deixar passando aqui na tela. Enquanto eu vou fazendo um comentário aqui, ó, vou deixar no mudo aqui e vou fazendo, ó, só alguns tipos de gol que ele fez, ó, cavadinha, ele fez mais da metade dos gols do Independente Medellín no Campeonato Colombiano. É um jogador que fez 30 e tantos gols de 60, praticamente, foi o que aconteceu. Foi gol de tudo quanto é jeito. Gol cara a cara, gol de pênalti, gol de cavadinha, pancada de esquerda de fora da área. Ah, não, mas ele não é canhoto, Gabriel. Eu quero ver a pancada de direita. Ah, beleza. Então você rever o replay da pancada de esquerda e agora vai ver a pancada de direita. O cara tava absurdo. Ele chegou a fazer 8 gols numa sequência de 4 jogos. Virou o maior artilheiro da história do Independente Medellín. Ok? Ok. Esse aqui é o cara que tava apresentando esse golaços ali que Cano fez e acabou ficando aí no finalzinho do vídeo. Outra vez na final, só que agora não era do Campeonato Colombiano, do Apertura, do Finalização, agora é da Copa Colombiana, da Copa Colômbia. E pelo menos dessa vez, Germancano teve a oportunidade na final de fazer contra o Deportivo Cali no primeiro jogo um gol. Foi pro pênalti. Na final, hein? Primeiro jogo. E fez. Fora de casa, Germancano fez o gol. E dentro de casa. Fez também. Germancano faz o gol. Sai pra comemorar feliz porque era o seu primeiro título com o Independente Medellín. Seu primeiro título praticamente sendo da carreira dele inteira. Foi campeão da Copa Colômbia como principal jogador, artilheiro, enfim, tudo isso. Campeão contra o Deportivo Cali depois de ser vice pro Júnior, pro Santa Fé e pro Milionários nas finais, né? Fez gol de tudo quanto é jeito. Se falava no final de 2019 que não havia nenhum goleiro na Colômbia que tivesse enfrentado o Germancano e não tivesse tomado gol. É meio que a brincadeira que a gente faz com o Fred aqui. E depois disso tudo, dele ter... Cara, são números bizarros, assim. Ele fez mais gols em 2019 do que Cristiano Ronaldo. Ele foi artilheiro do mundo, com 41 gols naquele ano. Em 2020, o Vasco tinha acabado de chegar àquela subida maluca de sócios, números, marketing, eu falo, isso reflete no campo. 180 mil sócios e Cano escolheu o Vasco para poder jogar. E aí, obviamente, no Vasco, apesar de eu ter acompanhado muito mais do que acompanhei de verdade nesses clubes aqui, né, foram pesquisas, tudo que eu fiz, eu trago gente para poder falar. Primeiro, eu trago Fábio Azevedo, tem um canal aqui no YouTube também, Azevedo já, enfim, você vai conhecer ele da TV, né? Você conhece ele da TV. Mas Fábio Azevedo traz a opinião dele aqui sobre Germancano. Vamos ouvi-lo. Dessa vez eu não ouvi antes, tá? As opiniões não, então vamos ouvi-lo. Fala aí, galera do canal Raiz Tricolor, eu sou o Fábio Azevedo e foi pedido para mim um vídeo sobre Germancano. Então vamos lá. Vi 2 anos bem de perto acompanhando, tem um canal sobre o Vasco e acompanhei muito de perto, principalmente na última temporada. Germancano é aquele atacante totalmente diferente do Fred, o Dono Fredon, né? Você que está acostumado com o Fred, que é um cara que no alto é bom tecnicamente, faz gols de cabeça, esquece, essa valência o Cano não tem. Realmente a gente viu muito Embaixo, pouco, né? O Cano não sai para uma tabela. Sabe fazer um pivô? Um pouco. Qual é o ponto positivo do Germancano? A finalização. O último toque, ali ele é muito bom, só que é pouco. Para um futebol de intensidade, em que você precisa estar mais presente dentro da área, e não só na grande área, mas na região ali, sair um pouco, na intermediária, chutar de fora da área, essa presença o Germancano não tem. Torcedor tricolor, você vai sentir uma enorme diferença do Germancano para o Fred. O Fred, tecnicamente, é muito, mas muito superior ao Germancano. Boa contratação do Fluminense? Boa contratação.
Mas não façam termos de comparação. O Fred é muito melhor que o Cano. E nos grandes jogos, o Cano não apareceu com a camisa do Vasco. É só pegar a estatística. Grande abraço e até a próxima! Vamos lá. Então, é sempre bom porque assim, você... Gabriel, mas eu vi algo totalmente diferente de você falando, Gabriel. O que você fez? Você mentiu pra mim? Flávio Azevedo tá com dor de cotovelo porque saiu do Vasco. Não. Entenda só, são visões. Vê que boa parte do que ele falou ali é sobre a parte do Cano no Vasco. Óbvio que na parte do Cano no Vasco, pode não ter sido exatamente igual ao do Independente Medellín. De fato, lance de cabeça a gente pouco viu por aqui. Em jogos importantes até viu bastante, mas vamos continuar ouvindo as opiniões aqui e depois eu dou aquele panorama geral, beleza? Agora a gente vai ouvir o João Mirante, que faz lá comigo parte do projeto Voz da Torcida, né? Ele é a voz da torcida do Vasco, lá no GE, junto comigo. Vamos ouvir o que o João Mirante falou sobre Germancano, a passagem dele no Vasco. Fala Gabriel, fala galera aí do canal Raiz Tricolor, João Almirante aqui para fazer uma análise sobre Germancano. Germancano que nas últimas 2 temporadas foi o artilheiro do Vasco, uma das referências aí do nosso time, mas que na última, né, em 2021 agora, nessa Série B, não foi bem, né, apesar de ter todo um contexto que não lhe favorecia também, um time muito ruim, fora o contexto geral do Vasco, que é sempre muito confuso, uma balbúrdia incrível, mas ele individualmente ficou abaixo da expectativa. Você pega ali, por exemplo, a taxa de conversão de gols dele na Série B, fica abaixo ali de praticamente todos os principais artilheiros do campeonato, tanto que ele não foi um dos principais artilheiros do campeonato, como muita gente apostava, né? Se fez um investimento alto para que isso acontecesse e o Cano, por ele mesmo e pelo todo o contexto, não conseguiu entregar. Num time melhor, eu acredito que ele pode ser bem melhor, né? Tende a ser bem melhor, acredito eu, porque é um jogador que tem as suas qualidades. E quais são as qualidades de Germancano, para a gente parar de enrolar aqui? Eu apontaria 2 principais. Desmarque, né? Um cara muito inteligente, né? Quando a jogada está se aproximando ali do gol, ele consegue se desvencilhar do zagueiro, consegue antecipar, consegue recuar, enfim, é um cara que tem uma leitura muito inteligente ali, se posicionar bem, ficar bem nos rebotes também, faz golzinho ali de rebote. E a finalização, né? Um cara que finaliza muito rápido, ele não costuma perder tempo. A bola vem, ele bate de primeira, de direita, de esquerda, do jeito que vier. Ele bate, às vezes isso é até um pouco prejudicial, né? Você vê em alguns lances e fala, pô, o Cano podia ter dado uma ajeitada ali para tentar chutar melhor, mas ele é um cara de pegar a bola e bater. E eu vejo, então, essas as 2 principais qualidades dele, a finalização e o desmarque. Agora, pontos que eu diria negativo. O Cano é baixo, né? É um cara que não participa no jogo aéreo, nem ofensivo, nem defensivo. Enfim, ele se entrega muito dentro de campo, corre bastante, mas para explorar jogo aéreo não funciona. Esse pivô também, aquele bicão que apara, por exemplo, que o Fred é mestre nessa arte de aparar bicão. Cano não é um jogador dessa característica, por exemplo. O Cano não é veloz, né? Ele é veloz no sentido de pensar rápido, de inteligência ali no desmarque da área, mas se jogar uma bola esticada para ele não é característica dele. E o Cano não tem drible, né? Muito difícil você ver Germancano superar um adversário através do drible, e até por isso ele tem essa questão do um toque, né? Que a bola vem, ele já bate e aproveita da velocidade ali, do espaço para fazer as suas finalizações, porque quando ele domina e tem que se desmarcar diante do zagueiro, não é característica dele. Vamos ver, eu não vou ser hipócrita de dizer que estou torcendo pelo sucesso de Germancano aí no Fluminense, mas enfim, torço pelo atleta Germancano, pelo ser humano Germancano, que nesse sentido você pode ter certeza o Fluminense contratou um cara acima da média no que diz respeito a posicionamentos, posturas, postura profissional dentro de campo, fora de campo. É um cara que vai estar sempre se entregando, se doando e respeitando muito a camisa do Fluminense, como ele respeitou muito a do Vasco. Então é isso, galera. Um abraço aí para vocês e, bom, espero que o Cano repita, por exemplo, o desempenho dele na Série B de 2021, porque, enfim, amigos, futebol à parte, não é isso, galera? Valeu, João Almirante. Eu gosto quando trabalha na sinceridade, entendeu? É claro que o cara, né, tá todo mundo puto com o Cano e ainda é puto com o Fluminense, é óbvio que o cara vai ficar puto, né? Vamos fechar aqui com o Juninho, que é do canal Machão da Gama, e vai falar um pouco sobre Germancano também, e aí eu volto
com a minha análise final e dos motivos que eu tenho pra poder falar, fazendo aquele balanço que eu sempre faço no final sobre a contratação. Fala, Gabriel, saudações vascaínas, saudações também pro seu público, né? A galera tricolor que te acompanha aqui todos os dias. Bom, Germancano, que situação, né, cara? É sempre triste quando a gente vê um jogador que tem certa identificação saindo do clube e saindo direto para um rival da mesma cidade, né? Então, sabemos como é isso. Já deixar isso claro que é óbvio, né, que fica uma mágoa e fica até aquele sentimento de vou torcer contra, eu quero que ele se dane por aí. Mas enfim, vamos falar aqui do Germancano. Cara, eu acho que vocês contrataram um baita de um atacante. Com toda certeza, ele foi o melhor atacante que passou pelo Vasco desde o Leandro Amaral, que por coincidência, né, foi um caso até parecido. O Leandro Amaral também saiu do Vasco e foi pro Fluminense, mas a saída do Leandro Amaral foi muito mais conturbada, né? A torcida do Vasco tem muito mais mágoa da saída do Leandro Amaral do que essa do Germancano. Enfim, com toda certeza vocês têm agora um grande atacante, um cara que faz muitos gols. Se a bola chega nele, ele é muito raro ele desperdiçar. É um cara que realmente é um grande finalizador. Mas tem que ter um esquema também ali para jogar um pouquinho para ele, né? Fora ali da grande área, ele não ajuda muito, até tenta, é esforçado, como todo argentino, né? É esforçado, dedicado, mas assim, fora da grande área, ele não consegue tecnicamente colaborar muito, mas ali dentro da grande área é um cara que é matador, né? O atacante nato, que se a bola chegar, ele vai fazer. A temporada de 2020 dele no Vasco, né, foi muito boa. O Vasco, apesar do rebaixamento, o Vasco só chegou vivo até a última rodada por conta do Germancano. Ele carregou aquele time. Ele ficou marcado por conta do pênalti, né, que ele perdeu contra o Internacional ali na penúltima rodada, antepenúltima rodada, enfim, que se ele faz aquele gol, muito provavelmente o Vasco não teria sido rebaixado, né? Então ele ficou marcado por aquilo, mas na ocasião a torcida não o culpou, né? A torcida abraçou, comprou o barulho dele. E aí veio a temporada de 2021, na Série B, que aí todo mundo pensou, bom, a gente tem aqui o melhor jogador da Série B. Tecnicamente, o Cano, melhor jogador da Série B e maior salário também, né, da Série B. O Cano tinha disparado ali o maior salário da Série B. Se bobear o salário do Cano, pagava ali a metade da folha salarial de uns 8 times que jogou a segunda divisão. Mas 2021 do Cano, como o 2021 do Vasco, né, foi horroroso. O Cano não conseguiu entregar na Série B o que a gente esperava dele. É uma temporada que ele termina em baixa, né? Ele fez só 11 gols na Série B, sendo que desses 11, 3 foram de pênaltis. Então ele só marcou 8 gols na Série B com a bola rolando. Isso aí acabou gerando muitas críticas, né, em cima dele. E teve ali o lance capital, que provavelmente você que acompanha futebol aí, mesmo não sendo vascaíno, você deve ter acompanhado esse lance, que é o pênalti contra o Guarani. O Vasco naquele momento ainda estava na disputa, né, pela uma vaga de acesso na Série B, e aí tem um pênalti, o Germancano bate esse pênalti, perde o pênalti, e no lance seguinte o Vasco leva o gol, e aí o Vasco perde para o Guarani, era um confronto direto, e ali acaba, né, as chances do Vasco de voltar para a primeira divisão. Então, esse lance, para mim, encerrou a passagem do Cano por São Januário, porque ele ficou marcado pelo pênalti que rebaixou e pelo pênalti que não subiu. Aí o clima ali já não ficou tão legal. Apesar da maioria da torcida do Vasco ainda gostar, considerar ele ali um jogador importante, especial, mas ele começou a ter uma rejeição ali, inclusive no último jogo em São Januário contra o Remo, ele foi vaiado por alguns torcedores. Enfim, cara, fez uma temporada ruim em 2021, mas eu acho que ele vai tendo um time ali, que hoje o time do Fluminense é bem melhor do que o do Vasco, né? Tendo um time ali para a bola chegar nele, ele vai fazer muitos gols. Se a bola chegar, ele não perdoa. Espero estar errado, tá? Espero que ele não seja nada disso, que ele seja um baita de um problema para vocês, que ele não consiga render nada do que eu falei aqui, mas apesar da secagem aqui, né, do secador ligado, eu acredito que o Germancano vai ser bastante útil aí na temporada. Só não pode deixar ele bater um pênalti decisivo, tá? Se na Libertadores aí tiver um pênalti, bota o Fred para bater. Se o Cano bater, é problema. Tamo junto? Um abraço aí, saudações vascaínas e é isso. Fala, Gabriel. Já que o Juninho zoou, eu vou tirar então o tamo junto dele, né? Não tamo junto. Série B versus Libertadores, né? Enfim, valeu, Juninho, valeu pela moral. Bem, vamos lá. Pra poder finalizar tudo aqui. O que o Juninho entra falando que foi um bom reforço e aí o Fábio Azevedo falando, não funciona bem, não sei o que. Eu queria ler aqui só um ponto central. Tanto o João Mirante quanto o Fábio Azevedo focaram muito na Série B de 2021. Cujo qual o Germancano fez 11 gols. Tem que deixar esse detalhe, óbvio, era o maior salário da Série B.
Só que tem a imagem recente. Óbvio que tem a raiva do torcedor. Me peça pra falar de Léo Santos. E tô mal comparando, né? Eu não vou ter nada pra falar dele. Eu só vou ter que falar aquele zagueiro merda, que é horroroso, que me deu... E o cara fez um pênalti contra o Flamengo que destruiu um estadual. Então é óbvio que eu vou sentir raiva dele, independente do futebol dele. Então tem esse fator Cano aí também. Mas ele fez 11 gols na Série B. E quando o Juninho trata da Série A de Germancano, a gente não pode deixar passar número. Mais uma vez, número. Germancano fez pelo Vasco 24 gols em 51 jogos. É um gol a cada 2 jogos. De novo isso, em 2020. E fez 19 gols em 50 jogos em 2021. São números muito chamativos. Pesa na Série B esse fator final. Mas eu queria que ler pra vocês também essa questão financeira. O Vasco investiu e falou, com Cano eu subo. E teve que no meio do campeonato, com Nenê eu subo. E não subiu. Então óbvio que tem esse ranço todo também. Eu vou ler aqui pra vocês a escalação do Vasco nesse jogo contra o Guarani que o Juninho citou. Lucão, Riquelme, Zeca, Ricardo Graça e Leandro Castan. Andrei, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê, Morato, Germancano, entraram Léo Matos, John Sanches, Daniel Amorim, Gabriel Peck e MT. Germancano perdeu o pênalti, é óbvio, pipocou no final. Esse era o time do Vasco nesse jogo. Então assim, esse time do Vasco não subiria com o Germancano, com o Fred ou com o Johnny Gonzalez. Não subiria, isso é nítido. Não tô aqui defendendo o Germancano, não. Acho que a gente tem que focar nos pontos que eles falaram como algo ruim. O Germancano é um cara que domina e chuta, domina e chuta, domina e chuta. Se o Fluminense quiser fazer transição em velocidade, isso não funciona muito. A gente viu, de fato, aqui que lá no início da carreira tem ele dando pique, mas agora já não tem muito, não. Os gols de Germancano é tudo dentro da área, escorado num posicionamento absurdo, como o Josa falou lá atrás. Tem muito senso de posicionamento. O João Almirante também lembrou disso, desse desmarcar dele ali de conseguir se livrar do zagueiro. É uma opção e, sendo bem sincero, sabe o que eu mais gostei? Foi todas as vezes que falaram, tem um perfil diferente de Fred. Não é o que vocês estão acostumados com o Fred. Não é, porque dá uma outra opção ao Fluminense. O Fluminense tem 3 tipos de atacante diferentes pra jogar naquela função. Tem Fred, tem Germancano e tem John Kennedy. São 3 tipos diferentes que oferecem variações. A única coisa que eu não posso avaliar aqui é salário e se a contratação foi boa financeiramente. Então eu tô tirando essa parte que até o momento a gente não sabe de salário. Sabe que Germancano pediu 600 mil pro Goiás, mas pediu menos pro Fluminense porque já tava no Rio de Janeiro, é um clube maior e etc. Então é menos do que isso, mas a gente não sabe quanto é, então não posso avaliar. De início, me parece uma boa contratação. A gente tá falando, pensando em comparativos, o Fluminense saiu de Abel Hernandes e Bobadilha, que juntos davam mais de 600 mil, para Germancano. Acho que não temos dúvida de que aumenta o nível. Oferece uma variação. Mas eu ainda não consigo chegar cravando com o Fred no início de temporada, com físico bom e não um lixo de físico que ele tava de setembro pra cá, depois de jogar mais de 50, 60 jogos numa temporada. Com físico bom, começando a temporada, eu não consigo cravar o Germancano sendo a melhor opção pra ser titular, não. Mas é uma opção que foi bem na Série A de 2020. Na Série B, ele não foi mal na Série B, é que a expectativa era muito alta. E a gente tá trazendo agora pra ser o nosso centroavante reserva. Enfim, esse foi Germancano. E a sua opinião? Até a próxima. Valeu.